mas ela marcou uma data e estava muito difícil e eu não estava conseguindo me firmar para poder vir aqui. Pedi a ela, ela trocou a data, trocou para hoje, estava marcado para princípio de agosto, e eu continuei orando, pedindo ao Senhor, e eu vou dar sim o testemunho hoje de tudo o que aconteceu, mas o meu testemunho aqui hoje vai ser a conclusão do que eu vou falar. Porque no princípio, deve ter uma semana atrás, eu falei que quero falar para as irmãs, se eu chorar aqui, vocês não ligam não, tá? Porque eu ainda estou ainda muito triste, mas eu creio que o Senhor a cada dia está me sustentando. Não parei de orar. O único dia que eu não orei foi o dia do velório do meu marido. Não parei de orar, não parei de buscar o Senhor, e creio que essa força vem dele. Mas uma semana atrás eu falei, eu vou falar com a pastora Fátima que não vou lá. Dia 3, eu estava muito triste, e aí eu falei, Senhor, eu tenho que ir? Então, irmãs, aquele dia mesmo, o Senhor me deu um sonho, rápido, eu numa mesa redonda, e tinha várias irmãs ali naquela mesa, e eu falava para aquelas irmãs, eu estendia a minha mão direita e falava para aquelas irmãs, vocês precisam anunciar Jesus. Meu Deus. Vocês precisam pregar a palavra. Irmãs, e eu acordei e falei, Senhor, eu perguntei se eu tinha que ir no chá. E o Senhor me deu esse sonho. Então a palavra é para o chá. É para aquelas irmãs. E passou. Quando foi essa semana passada, aí eu falei, tá bom, Senhor, então eu vou. Porque eu perguntei se eu tinha que vir aqui, e Ele me deu esse sonho. E as irmãs olhavam para mim, teve uma que correu até perto de mim, não sei qual de vocês aqui. E eu falava, vocês têm que anunciar Jesus, vocês precisam falar de Jesus. E quando foi semana passada, agora, irmãs, eu sonhei de novo com um monte de sementes, e aquelas sementes corriam, deslizava, e eu sentada, aquelas sementes miúdas, mas muita semente. Eu falei, semente é a palavra, e eu tenho que ir, Pai, quer queira, quer não, eu vou lá. E estou aqui, irmãs, para falar para as irmãs que o nosso objetivo deve ser anunciar o Senhor, anunciar Jesus Cristo como Salvador. Aí muitas irmãs podem estar dizendo, mas eu não tenho esse dom. Irmã, se você não tem o dom de chegar para a pessoa e falar para ela, você tem o dom de interceder. Aí intercede por aquelas que vão e falam, porque assim você está evangelizando também, você está anunciando Jesus também. Eu estava lendo num comentário, fui ler o final do capítulo de Mateus, quando Jesus disse para os discípulos, ide pregar, e toda a autoridade me foi dada. E eu estou dando ordem, ide anunciar o evangelho a toda criatura. Irmãs, e ali o comentarista está dizendo o seguinte, que é uma vergonha nos tempos que nós vivemos. Isso lá no comentário bíblico. Que está indo multidões de pessoas para o inferno.
Porque muitas dessas pessoas não sabem que Jesus é o Salvador. Aí você vai dizer assim, mas a palavra está sendo pregada, nas redes sociais, está sendo isso, está sendo aquilo. Mas não sei. De uma coisa eu sei, que nós precisamos fazer a nossa parte. E quando o Senhor manda, nós temos que fazer. Eu quero pedir perdão às irmãs todas aqui agora, porque me aconteceu agora quando eu estava vindo. Eu não vim com o meu carro, porque eu estava com sono. E eu perdi, o meu cartão foi cancelado, porque era com o meu marido. E eu tenho que esperar outro cartão chegar. E eu chamava o Uber pelo cartão, rapidinho e tal. E aí eu falei com a minha filha, chama para mim o Uber, porque hoje eu não vou de carro, eu estou com sono. E ela chamou, e o moço cortou volta demais. E eu fiquei nervosa ali dentro, vontade de falar alguma coisa com ele. E quando chegou ali embaixo, eu falei com ele, você cortou volta demais, por que isso? Eu estou indo onde o GPS está mandando e tal. Eu falei, pois é, moço, mas eu estava do lado quase da Antônio Carlos, porque eu moro perto da Pedro I, mas logo a gente já pega Antônio Carlos. Você foi lá para Cristiano Machado. Ele falou assim, não, mas o GPS que está mandando, eu falei assim, mas você é o dono do Uber, é o que está dirigindo, você tem que saber. E desci, e fiquei triste, irmãos, quando eu sentei ali, porque eu não deixo de dar folheto para ninguém que eu tenho contato. Todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, eu tiro um folheto, eu ando com meus folhetos dentro da bolsa. E eu, naquela discussão que eu tive com ele, eu desci e falei, Deus, eu tenho que falar isso, porque eu não dei folheto para ele, não falei nada com ele. E ele ouvindo lá uma música que só as misericórdias do Senhor. Eu falei, mas eu guardei o nome dele, eu vou orar por ele. E eu tenho hábito, irmãs, de falar para quase todo mundo que eu tenho a oportunidade de conversar, eu falo da palavra. Eu tenho esse ministério, eu evangelizo, eu dou Bíblias. Agora, nessa situação que eu estou um pouco mais parada, mas já tem gente me esperando para mim levar a Bíblia para eles, levar o Novo Testamento. E o Senhor me deu esse sonho e eu vim comunicar com as irmãs. Se você não tem o dom de falar uma palavra, para as pessoas às quais você tem oportunidade, às vezes você tem uma vizinha, às vezes você tem alguém que você costuma conversar com ele sempre, mas você não fala da palavra. E é o Senhor que mandou eu falar. Então, tem muito jeito da gente demonstrar para o Senhor que só Jesus Cristo salva. Que só Jesus Cristo pode nos levar até o Senhor. Tem um versículo que diz que Ele é o único meio pelo qual nós alcançamos o Senhor. E quando nós lemos o capítulo 17 de João, Jesus está orando ali pelos discípulos e falando para os discípulos o que Ele quer que eles sejam, mas orando ao Pai, pedindo para os discípulos. E eu quero ler um pedacinho aqui no capítulo 15 de João. Eu marquei aqui. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Estou longe de João. Eu marquei a Bíblia pequena. A pastora Fátima me deu meia hora aqui. Eu vou ver se eu dou conta. Está aqui.
Então eu marquei aqui, irmãs, do versículo 1 ao 7. A palavra diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto se o mesmo, nenhum ramo pode dar fruto se por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como um ramo que é... Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca, e tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em minha palavra, e a minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então, irmãs, se nós não anunciarmos a palavra, não estivermos em Jesus Cristo, nós vamos ser lançados no fogo. Às vezes a gente vem para a reunião, aqui a gente ouve a palavra, mas passa o resto da semana e não falamos para ninguém. Ninguém sabe, às vezes, nem que somos crentes. E eu estou falando isso, irmãs, porque o Senhor me mandou falar. Foram 2 sonhos. E nós precisamos de falar da palavra, testemunhar da palavra. E muitas irmãs podem estar dizendo: mas eu não tenho jeito para falar da palavra. Então eu disse: se você ora por aquelas que falam. Mas tem uma coisa, irmã, que nós precisamos ter como nosso alimento, que é a palavra do Senhor. E quando você tem o hábito de ler a palavra do Senhor todos os dias, a palavra te sacode, a palavra mexe com você. Você não consegue ser um ser humano duro, você fica mole, para chegar e se abrir e anunciar que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo é Senhor. Como eu disse, existe um versículo que diz que Jesus diz: eu sou o único mediador entre Deus e os homens. E se nós não agarrarmos, se nós não prostrarmos diante do Senhor, a palavra é comida e é bebida, irmão. A palavra nos sustenta. Quantas vezes eu estou lendo a palavra e eu paro num texto e ali eu choro. Eu choro muito porque vem o derramar do Espírito Santo sobre nossas vidas. Quando nós temos o hábito de ler a palavra.